Bom dia, sexto ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, meus amores, vamos dar início aqui à correção da nossa atividade, né, do livro, página 164. A questão 4, aqui já até fez na aula passada, mas a gente vai aqui dar uma olhadinha nela, tá bom? Ó. Então, a questão 4 diz assim: determine a quantidade de unidades de federação da região sul, sabendo que essa quantidade corresponde a 1/9 do total. Quanto é esse total? É 27 unidades, tá? Então, como é que a gente vai fazer? 1/9 vezes 27. Aqui nós estamos, gente, usando o método de resolução, onde a gente está multiplicando uma fração por um número natural, tá? Um número não fracionário, é isso? Então, por enquanto, a gente está usando esse método, mas daqui a pouco a gente vai usar outro método, tá bom? Ó, que método é esse? Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Ó, 27 dividido para 9 vezes 1. 27 dividido para 9 é 3. 3 vezes 1, 3. Então, na região sul, há 3 unidades de federação, né? A letra B. Sabendo que a região centro-oeste abrange 4 unidades de federação, que fração representa essa quantidade em relação ao total? 4 em 27, né? Porque são 4 unidades e o total é 27, certo? Questão 5. Cada recipiente a seguir tem a capacidade para 1.200 ml. Grave esse número, 1.200 ml, tá? Sabendo que as marcações dividem cada recipiente em partes com a mesma capacidade, determine. Letra A, uma fração que represente a quantidade de cada um dos líquidos, né? Então, vamos ver aqui como é que fica a letra A. Ó, 1/3, porque o 1 representa a parte que tem o líquido e o 3 representa o todo. Letra B, o 3 representa a parte que tem o líquido e o 4 representa o todo. Letra C e D do mesmo jeito. Ó, 3 representa a parte que está com o líquido e 6 a parte total que está dividido, né? Que é o todo. E na letra D também, certo? Na letra B, a quantidade de líquido contido em cada recipiente. Na letra B, gente, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui na letra A dá 4, tá? Letra B, gente, dá 5. Ó, a quantidade de líquido contido em cada recipiente, né? A gente tá repetindo aqui. Então, a gente vai fazer 1/3 de 1.200, 3/4 de 1.200, 3/6 de 1.200 e 5/8 de 1.200. A tia fez todo o esquemazinho aqui, ó. Armou as continhas tudinho, tá? Você dá pausa e vê se você fez certo, tá bom? Ó, 1.200 dividido para 3, esse divide esse, e o resultado multiplica esse, tá? A tia fez até aqui assim, tá bom? Vamos para a questão 6, né? Questão 6. Paulo tem uma coleção de canecas com 13 vermelhas e 7 azuis. Então, eu quero a razão entre as canecas vermelhas para o total de canecas, 3 em 20. Na letra B, eu quero a razão entre as canecas azuis para o total, 7 em 20. Tá bom? Questão 7. A questão 7 diz assim: para fazer um bolo, Patrícia usa 130 gramas de farinha de trigo e 100 gramas de açúcar. Na letra A, ela quer, gente, dobrar a receita. Então, você vai fazer o quê? Eram 130 gramas de farinha, então vai ser 260. Eram 100 gramas de açúcar,
E agora vai ser 200, porque ela vai dobrar a receita. Então, a razão entre farinha e açúcar vai ficar 260 em 200, certo? Letra B. Na letra B, ela já quer fazer só a metade da receita. Então, você vai dividir por 2, já que ela quer a metade, não é isso? Então, 130 dividido para 2 é 105. 100 dividido para 2 é 50. Então, a razão vai ficar, ó, 65 em 50. Questão 8. Marcelo dividiu 36 figurinhas entre seus filhos, Pedro, Carlos e Luiz. O Pedro recebeu a metade das figurinhas, que é 1/2. O Carlos recebeu 1/3. E o Luiz recebeu 1/9, certo? Então, na letra A, o que nós queremos saber? Quantas figurinhas eles receberam? Vou fazer a mesma coisa. 1/2 de 36. Ó, 36 vezes 1, 36. E repete o 2. Tia, mas dessa maneira aqui que você está fazendo, não é igual que você fez nas outras questões. É verdade, muito bem. Ainda bem que vocês perceberam. É porque a tia já está introduzindo, gente, a outra forma de nós resolvermos uma multiplicação entre uma fração e um número natural. Como é essa forma? 1 vezes 36, 36. E esse aqui você repete, ó. Por que você vai repetir? Porque não tá aparecendo nenhum número aqui embaixo, ó. Tá certo? Ó. Então, aqui no caso, o Pedro vai ter 18 figurinhas, né? O Carlos, ó, 1/3 de 36. É 36 dividido para 3, que é 12. O Luiz, 1/9 vezes 36, ó. 36 dividido para 9, 4. Na letra B, sobraram figurinhas após a divisão? Pra gente saber, gente, se sobrou figurinhas, nós vamos somar o tanto de figurinha que eles têm, ó. 18 mais 12 mais 4, 34. Sobrou sim figurinhas, né? Então, se sobrou figurinhas, o que ele quer saber? Represente com uma fração irredutível a quantidade de figurinhas que sobraram em relação ao total de figurinhas. Certo? Ó, repetindo. Você vai representar a quantidade de figurinhas que sobrou em relação ao total. Ó. Quantas figurinhas sobraram? Sobraram 2 figurinhas. Então, vai ficar 2 em 36, ó. Você vai simplificar a fração. Tio, o que é simplificar? É você dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, no caso aqui, ó, para fazer diferença no resultado, eu vou dividir o quê? Por 2, né? Ó, 2 dividido para 2 é 1 e 36 dividido para 2 é 18. Então, 1 sobre 18 é a fração irredutível. O que é uma fração irredutível, tia? É uma fração que não dá mais para simplificar, gente. Que não tem mais nenhum número diferente de 1 que eu possa dividir os dois ao mesmo tempo. Tá bom? Vamos agora para a página 166. Na página 166, gente, nós temos, né? O título do texto é Água no planeta. A água é um dos principais elementos para a vida. Então, nós temos aqui, gente, um texto, né? Que eu acredito que vocês já leram, né? No primeiro quadro, a letra A se refere a ele, ó. Nós temos aí um quadro com total de água no planeta. Água salgada é cada quadradinho desse cinza. E a água doce é esse cinza mais escuro. Eu tenho um quadradinho de água doce, né? E 39 quadradinhos de água salgada, né? Que fração do total de água do planeta corresponde à água doce? Né? O primeiro pontinho, ó, 1 em 40. 40 é o total de quadradinhos.
E o que corresponde à água salgada? 39 em 40. Letra B. Nós vamos analisar o segundo quadrinho, né, que é o de água doce, que ele foi dividido em 250 partes. Escreva uma fração do total que representa a quantidade de água doce acessível para o uso humano. 1 em 250. Pouco, né? E não acessível para o uso humano. 249 em 250. Portanto, meus amores, vamos economizar água, né? Para nós não termos para não faltar na nossa casa. Então, meus amores, essa foi a nossa correção. Agora a gente vai para a página 167, tá? Continuando aqui o nosso assunto, gente, sobre frações, né? A gente vai estudar agora os tipos de frações. Vamos começar aqui pelas próprias e as impróprias. Como é que nós reconhecemos uma fração própria? A definição de fração própria é a seguinte: uma fração própria representa parte de um inteiro, ou seja, quantidades maiores do que 0 e menores do que 1. Então, a gente pode observar aqui nas figuras, ó, que nós temos o inteiro e a representação de parte dele. Ó. Inteiro, inteiro, inteiro e inteiro. Então, a representação desse inteiro, ó, com relação a essa parte pintada, 3 décimos. Então, o que nós observamos em todas essas frações aqui, ó? Que o numerador é menor do que o denominador. Então, a principal maneira de você reconhecer uma fração própria é essa. É observando, gente, a fração. O numerador é menor do que o denominador. A fração imprópria é o contrário. Fração imprópria é o contrário. Esse aqui é o livro de vocês, gente. Vocês podem acompanhar pelo livro, tá bom? Ó, agora observem exemplos de frações que representam uma quantidade igual ou maior do que uma unidade, né? Ó, uma fração que não é própria é chamada de imprópria. Então, as frações impróprias, né? Elas podem se apresentar de duas formas, né? Elas apresentam quantidades iguais ou maiores do que 1 ou o número 0, né? Vamos ler novamente. Ó. Uma fração que não é própria é chamada fração imprópria e representa quantidades iguais ou maiores do que 1 ou o número 0. Como a gente pode perceber aqui nas ilustrações, gente, nós temos 2 inteiros, ó, certo? Então, olha essa fração aqui, ó. O que ele está considerando como partes, como todo? Ele está considerando como todo só um inteiro, ó, né? Dividido em 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4. E o numerador, ele está considerando, ó, as 4 partes que tá pintada aqui e as 3 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, 7 quartos. Aqui, ó. O todo, eu tenho 2 inteiros, ó. Mas quem é que é considerado aqui? É só 1. Aqui é como se fosse só 1, né? Então, ó, o denominador é 2. Tá vendo? E o numerador, 1, 2, 3, que são as 3 partes pintadas. Essa aqui, ó, tá toda pintada, né? Então, essa daqui é a parte em que a fração imprópria, ela pode ser igual a 1, porque se eu dividir 5 por 5, vai dar 1, né? Então, eu posso considerar como fração imprópria frações que têm o numerador maior do que o denominador ou
quando elas têm numerador e denominadores iguais. Tá bom? Nós também temos, aqui na página 168, mais dois tipos de frações, que é a fração mista, né? E a fração aparente. Ó. As frações mistas, mista, gente, vem de quê? De mistura, certo? Fração mista é quando eu tenho um inteiro, né? E uma parte fracionária, né? Vejamos aqui o exemplo, ó, 2 inteiros, né, e 3 quartos, tá vendo? 2 inteiros e 3 quartos. Então, sempre que vocês se depararem com uma mistura de números, né, o número natural, que é o 2, e aqui o número fracionário, uma fração mista, 2 inteiros e 3 quartos. Certo? Muito bem. E a fração, gente, aparente, ela é um caso particular da fração imprópria, né? Quando uma fração imprópria, né? Quando o numerador de uma fração imprópria é divisível pelo denominador, né? Ela é chamada de aparente. Ela também é imprópria, mas ela também é aparente. Certo? Então, quando vocês forem classificar, vocês vão, se ela for imprópria e aparente, vocês colocam, tá? Mas lembrando, gente, nem toda fração imprópria, ela é aparente. Tá certo? Quando é que ela é aparente? Quando o numerador é divisível pelo denominador, tá bom? Vamos ver aqui um exemplo. Ó, vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 8 quintos. 8 quintos é impróprio, porque o numerador é maior do que o denominador, tá bom? Mas ela não é aparente. Por quê? Porque o 8 não pode ser dividido por 5 numa continha exata, tá certo? Agora, se eu tiver 8 dividido para 4, por exemplo, ó, a fração 8 quartos, 8 é maior do que 4? Ela é uma fração imprópria. E também é aparente. Por quê? Porque quando é que uma fração imprópria é aparente? É quando o numerador é divisível pelo denominador. Ó, 8 dividido para 4 não é 2? Então, 8 quartos, ela é imprópria e aparente, tá bom? Nós vamos fazer, gente, algumas questões, tá? Então, vocês podem responder primeiro, certo? Você dá pausa no vídeo, responde, aí depois você vê se você acertou, tá bom? Quando você for mandar as fotos pra tia, você manda as fotos das páginas que a tia resolveu também, tá certo? Classifique cada fração a seguir em própria ou imprópria. Em seguida, verifique entre as frações que você classificou quais são aparentes, escrevendo o número natural que elas correspondem. Então, vamos lá. Na letra A, 14 sobre 7. Né? O numerador é maior do que o denominador, imprópria, né? Imprópria. Ó. 14 dá para dividir para 7? Não. Então, então, ela vai ser imprópria e aparente, né? 6 sobre 5, também imprópria. 3 sobre 10, própria, né? Ó. Até agora, somente a letra A é imprópria e aparente, certo? Letra D, 9 sobre 6 é imprópria também. 4 sobre 2, imprópria. 2 sobre 11 é própria. Dessas três aqui, ó, qual delas é imprópria e aparente?
Vamos ver qual é? Façam suas apostas. Vai ser a letra E, né? Por quê? Porque 4 dividido para 2 é 2, né? Então, acertaram todas? Questão 2, gente, da página 169. Em cada item, escreva um número na forma mista que represente a quantidade de suco em relação à capacidade total da jarra, né? Como é que nós vamos escrever, gente, essas ilustrações na forma mista? Então, a gente tem aqui, ó, 2 recipientes, né? Não temos 2 recipientes. Um tá cheio e o outro não tá cheio, né? Então, antes de você ver como é que a tia fez, você representa, depois você vê se você acertou. Ó, tem quantos recipientes tá totalmente cheio, gente? Ó, só um. Então, ó, um inteiro. Aí você vai pegar quantas partes o segundo recipiente, ó. 1, 2. Um inteiro e 2. Quantas partes dos recipientes foram divididos? 1, 2, 3. 1, 2, 3, ó. Um inteiro e 2 terços, tá? Letra B, né, ó. Vamos ver. Eu não acertei a letra A, não. Tente aí a letra B, antes da tia fazer, tá bom? A mesma coisa, ó. Quantos inteiros nós temos? 2. 2 inteiros, ó, completos, né? E 1, porque só tem um pintado aqui, ó. Em quantas partes eles são divididos? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Certo? Fazer mais um item aqui pra vocês, tá? O restante é vocês que vão fazer, tá certo? Ó, em cada item, represente os números na forma mista, com figuras. Em seguida, escreva uma fração imprópria correspondente, certo? Então, toda fração mista, gente, ela vai se transformar numa fração imprópria, tá? Então, aqui na letra A tem 3 inteiros e 1 meio, certo? O que a questão está pedindo? A questão está pedindo 2 coisas. Primeira, que nós representemos através de desenho. A gente vai fazer o inverso que a gente fez aqui, ó. Uma sugestão de resposta, né, ó. Eu vou desenhar retângulos, tá? São 3 inteiros. Então, eu vou desenhar 3 inteiros completos, tá? 3 inteiros e 1 meio. Então, aqui tá aqui os inteiros, certo? Ó, são 3 inteiros completos, como já falei. Mas tem ainda esse aqui, ó. Então, eu vou desenhar mais um. Como é que eu sei em quantas partes eu vou dividir, né? Através da fração, né? 1 meio. Significa que todos eles estão divididos ao meio, certo? Só que, como são 3 inteiros, né? Então, esse daqui tá todo pintado. Esse aqui também. E esse aqui também. Tá? Ó, são 3 inteiros. E esse aqui só tá pintado uma parte, certo? Daí o fato, ó, de ser 1 meio. Tá bom? Então, essa aqui é a primeira parte. Tá bom? A gente vai fazer só a letra A, para vocês fazerem o restante. E ele quer também que a gente transforme essa fração mista numa fração imprópria. Como é que a gente vai fazer isso? Vê se vocês ainda lembram. Multiplica o denominador com o numerador e soma com o numerador. Assim, ó. 2 vezes 3 mais 1. Ó, o denominador continua o mesmo. Tá bom?
O denominador vai ser maior, porque ele não é uma fração imprópria, não é isso? Ó, isso aqui tudo sobre 2. Ó, toda essa continha aqui é para formar o novo numerador. Ela não vai se transformar numa fração imprópria, né? Você pode fazer direto, só na sua cabecinha, ó. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Ó, 7 meios. Interessante, gente, que se você for contar aqui a quantidade de partes ó, que estão pintadas, dá exatamente 7. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? 7 meios. É uma fração imprópria. Então, toda fração mista se transforma numa fração imprópria. E a fração imprópria também pode se transformar numa fração mista. Tá bom? Vamos agora para a página 170, gente. Continuando aqui, vamos conhecer as frações equivalentes e vamos relembrar como a gente simplifica as frações, né? A gente já simplificou lá no iníciozinho da nossa correção, não foi? Então, frações equivalentes significa, gente, frações que representam a mesma quantidade. Ó, a gente pode ver aqui na página 170, 3 frações, ó, que são equivalentes. 1 meio, 4 oitavos e 3 sextos, né? Tá vendo? Ó, as 3 frações representam a mesma quantidade de pizza. Tá vendo? Ó, a metade da pizza. Aqui tá representando a metade, né? Vocês estão vendo no livro de vocês, que aqui não tá dando para ver no vídeo, mas vocês olham pelo livro, tá bom? Aqui, ó, é a mesma metade, só que essa metade, ela foi dividida, né, em mais partes. E aqui também. Então, frações que representam a mesma quantidade, elas são chamadas de frações equivalentes. Como é que a gente consegue essas frações equivalentes? Né? Usando a simplificação de fração, certo? Como assim, tia? A tia vai fazer aqui um exemplo para vocês. Ó, nós temos 2 maneiras de encontrarmos frações equivalentes. Nós podemos usar a divisão e a multiplicação, tá? São 2 recursos que a gente pode usar para encontrar essas frações equivalentes, que representam a mesma quantidade. Nesse primeiro exemplo, a tia vai usar o recurso da divisão, tá bom? Que nós chamamos de simplificação de fração, né? Quando a gente simplifica, é porque a gente está dividindo tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número, tá? Você não pode dividir o numerador por um número e o denominador por outro, não. Você tem que dividir o numerador pelo mesmo número do denominador, tá bom? Então, esses 2 números aqui, eles são pares, não é? Então, o que eu já posso pensar? Eu posso dividir os 2 por 2, né, ó. Então, eu vou dividir aqui o 8 por 2 e o 6 por 2. Ó, 8 dividido para 2 é 4. 6 dividido para 2 é 3. Tá vendo? Então, eu posso dizer que 8 sextos é equivalente a 4 terços. Eles representam a mesma quantidade, tá bom? E outra coisa, eu posso tirar desse exemplo, gente. Ó, 4 terços. Tem algum número que eu posso ainda dividir o 4 e o 3 ao mesmo tempo, de maneira que eles fiquem menores do que esse? Não tem. Significa o quê? Que eu cheguei na fração irredutível, que não dá mais para mim multiplicar, né? Para me dividir mais, dá para me dividir, tá bom? Então, eu vou botar agora outro exemplo de frações equivalentes, só que usando a multiplicação, tá bom? Ó, 1 meio, pronto. Tem aqui 1 meio.
Aí eu quero escrever mais duas frações equivalentes a 1/2. O que eu vou fazer? Eu vou escolher qualquer número que eu quiser para multiplicar o 1 e o 2. Por exemplo, eu quero multiplicar o 1 por 2 e o 2 por 2. Ó, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4. Então, já tenho a minha primeira fração equivalente, ó, a 1/2, 2/4. Eu não queria duas, então eu vou pegar mais uma. Vou multiplicar por 3 agora, ó. Se eu quiser multiplicar por 2, toda hora, você faz, tá bom? Ó, 2 vezes 3, 6. 4 vezes 3, 12. Então, eu posso dizer, ó, que 1/2, 2/4, 6/12 são frações equivalentes, né? Que elas representam a mesma quantidade, certo? Equivalente significa igual, né? Mesma quantidade. Tudo bem até aí? Vocês estão entendendo? Qualquer coisa, gente, vocês repetem, né? Voltam o vídeo, tá bom? Ó, a gente vai fazer aqui, ó. Lembrando, gente, que frações equivalentes são frações iguais. Então, vamos supor que nós temos assim, 2/3 é igual a... Ó. Por que a tia tá fazendo isso aqui? Porque vai aparecer na atividade de vocês atividades parecidas com essas, tá bom? Então, a tia já tá aqui adiantando aqui para vocês. Que nós vamos usar o conceito de equivalência. Por quê? Porque frações equivalentes, elas são iguais, tá bom? Então, aí, se elas são iguais, né? O que eu vou pensar? Como é que elas são iguais e aqui é 3 e aqui é 9, né? Só que a equivalência, né? Nós usamos o que aqui no primeiro exemplo, ó. Aí usamos a divisão, foi para reduzir. E aqui nós usamos a multiplicação, né? Para encontrar outras frações equivalentes. Aqui você pode usar, gente, o recurso que você achar melhor. Olha, qual terá sido o número que eu multipliquei por 3 para poder dar 9? Foi o 3, tia. Você multiplicou 3 vezes 3. Ó, 3 vezes 3 é 9. Tá. Então, se eu multipliquei aqui embaixo, ó, por 3, que dá 9, eu também vou ter que multiplicar o 2 por 3, ó. 2 vezes 3 é 6. Então, ó, no dentro do quadradinho aqui seria o 6. Vou fazer outra aqui, ó. 1/2, né, igual. E vou colocar o 10. Tá? Ó, ele tá dizendo que essas duas frações aqui, elas são equivalentes. Então, alguma operação eu fiz aqui para que de 1 passasse para ser 10. Qual foi a operação que eu fiz? Multiplicação, né? Então, eu multipliquei o 1 por quem? Para poder dar 10. Por 10, né? Ó, multipliquei por 10. Então, se eu multipliquei o 1 por 10, eu tenho que multiplicar o 2 também por 10. Ó, 2 vezes 10, 20. Certo? Eu vou deixar um aqui para vocês resolverem e colocar a resposta aí no vídeo. Tá bom? Ó, 3/4. Vendo? Então, vocês vão me dizer aqui qual é o valor que eu vou colocar aqui. Eu vou chamar aqui de letra A, certo? Então, qual é o número que eu vou colocar aqui? E eu vou fazer também a letra B, certo? Preste atenção. Então, a tia quer saber... Ó, quem é que vai ficar aqui nesse quadrinho também, certo? Se eu for resolver lá no vídeo, você coloca letra A,
coloca o resultado aqui. E a letra B, você coloca o resultado aqui. Ó, observe, gente, que aqui o número tá menor. Então, você não multiplicou, né? Você fez o quê? Você dividiu, né? Preste atenção, tá bom? Tudo bem até aí? Agora, vocês vão pegar o livro na página 171, tá bom? Aí, gente, vocês vão fazer essa questãozinha que tem na página 171. Aí, vocês só vão olhar a resposta que a tia fez aqui quando vocês fizerem, tá bom? Ó, diz assim. Escreva outras frações equivalentes a 3/5. Então, ele quer que você escreva fração equivalente a 3/5. Multiplicando o numerador e o denominador por o mesmo número diferente de zero. Igual a tia falou. Ó, a tia vai dar aqui, gente, sugestões de resposta, certo? Tem milhões de respostas que você pode colocar nessa questão, tá bom? Então, a sugestão da tia é essa daqui, mas você pode ter colocado outra. Olha, ele dá a dica aí, ele quer que você use a multiplicação, tá? Igual a tia fez lá, no último exemplo, foi? Então, você vai procurar o número para multiplicar. O 3 e o 5, certo? Ó, vou escolher o 10. Vou multiplicar todo mundo por 10. Então, qual é a fração que eu vou obter? Ó, 3 vezes 10, 30. 5 vezes 10, 50. Ó, primeira fração que eu encontrei é essa. Certo? Aí, agora eu vou usar a mesma fração, se eu quiser. Eu posso usar essa aqui também. Eu posso usar essa daqui, ó. Agora eu vou multiplicar por 2, todo mundo. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. Pronto. Minha sugestão de resposta, ó, 30 sobre 50, né? E 6 sobre 10. Mas tem infinitos valores que você pode colocar, tá bom? Você pode até deixar aí também na descrição do vídeo as suas respostas, tá bom? Pra mim saber o que você colocou, tá bom? Agora vocês vão, gente, lá pra página 172, tá? Que a tia vai fazer, vai explicar a página 172, tá bom? Ó, primeira questão, aqui na página 172. Considerando cada figura um inteiro dividido em partes iguais, escreva 3 frações equivalentes para representar a parte pintada de azul em relação ao total de partes de cada item. Primeira coisa que você vai fazer, você vai escrever a fração que representa a parte pintada, tá bom? Ó, aqui na letra A, qual é a fração que representa? 1/3. Pronto, a partir daí, você vai escrever mais 2 frações equivalentes a essa daqui, tá? Sugestão da tia Jerusa. Ó, eu vou multiplicar por 2, ó. Eu vou obter a minha primeira fração equivalente. 1 vezes 2 é 2. 3 vezes 2, 6. Ó, a minha primeira fração equivalente é essa. Aí, agora eu vou multiplicar por 3, ó. E obter a minha segunda fração. 1 vezes 3 é 3. 3 vezes 3, 9. Que é uma sugestão da tia G, tá? Você pode fazer qualquer um, multiplicar por qualquer número que você vai encontrar a fração equivalente, tá bom? As outras vocês que vão fazer, tá bom? Ó, a letra B, você vai contar quantas partes tem, né? Quantas partes que tem pintada, são 2. E o total, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, são 8. Não é 8 partes? Aí você vai fazer as suas frações equivalentes, tá certo? Vamos aqui para a questão 2.
A questão 2, gente, vai falar sobre simplificação de fração. Ó, veja o que dizem os integrantes de uma equipe após terminarem um jogo. Ó, fiz 5 sobre 25 do total. Eu fiz 12 sobre 30 do total. E eu fiz 2/5 do total de pontos. Então, letra A. Dentre esses integrantes, quais fizeram a mesma quantidade de pontos? Né? Então, para você descobrir, gente, aqui, né? Quem fez mais pontos, quem fez menos pontos, vocês vão simplificar as frações, tá? Para vocês fazerem a comparação. Certo? Como é isso? Como é que eu simplifico frações? Ó, como é que você simplifica? Por exemplo, aqui da Mariana. A Mariana, ela fez 5 sobre 25. Ó, qual é o número que divide o 5 e o 25 ao mesmo tempo? Né? Qual é o número que divide o 5 e o 25 ao mesmo tempo? Estamos se referindo a Mariana, né? Ó, 5 dá por 5. Ó, o número 5 divide por 5 e o 25 também. Lembrando que eu não posso dividir o 5 por um número e o 25 por outro, tá bom? Ó, então aqui a gente vai deixar numa fração irredutível, que fica 1/5. Então, ó, 5 sobre 25 é a mesma coisa de 1/5. O rapazinho aqui, ó, 12 sobre 30. Você vai ver qual é o número que eu posso dividir o 12 e o 30 ao mesmo tempo. Ah, eu posso dividir por 2, né? Ah, mas também tem um 6, tia, que eu posso dividir. É verdade. Então, vamos dividir por 6, ó. 12 dividido para 6 é 2. E 30 dividido para 6 é 5. Uhum. E essa mocinha aqui, ó, é 2/5, certo? Já está na forma irredutível, né? Olha só que legal. Dentre esses integrantes, quais fizeram a mesma quantidade de pontos? Olha só, gente. Quem foi que fez a mesma quantidade de pontos? Quando a gente simplificou, a gente descobriu o quê? Que o Gustavo e a Aline fizeram a mesma quantidade de pontos. Tá vendo que legal? Vamos para a letra B. Ó. A letra B. Letra B dá 5, né? Vamos ver aqui o que ela diz. Ó, sabendo que, ao todo, foram feitos 40 pontos, quantos pontos cada um desses integrantes fez? Certo? Então, gente, aqui vocês vão usar as frações, né? Que vocês simplificaram, tá bom? Para vocês descobrirem a quantidade, né? Que cada um fez. Ó, por exemplo, vamos ver a Mariana. A Mariana, ela fez 1/5, né? De 40. Quantos pontos será que a Mariana fez? Quanto será? Eu aposto que vocês já sabem. Ó, 40 dividido para 5 é 8. Ela fez 8 pontos, né? Tá vendo? E os demais a tia vai deixar para vocês, tá bom? Para vocês terminarem. Vocês vão fazer do Gustavo, vão fazer da Aline, tá certo? Então, meus amores, é isso, né? Caprichem na atividade, né? Façam as atividades antes da tia pedir, tá bom?
Um bom final de semana. E não esqueçam do trabalho, tá? O trabalho, a atividade avaliativa, que a tia vai dar nota, a tia vai corrigir e vai devolver pelo correio do conhecimento, tá bom? Então, a tia tá aguardando os trabalhos na segunda-feira, tá bom? Beijão e até segunda.